capítulo 8 de Neemias. Pode ficar sentado mesmo. Nós vamos meditar nesta leitura oficial, mas eu quero ressaltar aqui o verso 9, que chama bastante atenção, né? Que diz o seguinte: Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamentareis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Amém? Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, nesta passagem, que o povo de Israel, todo o povo das cidades vizinhas ali a Jerusalém, eles se reuniram na praça de Jerusalém para ouvir a palavra de Deus, sob o comando do sacerdote e escriba Esdras, né, que ministrava ali este culto de adoração a Deus. Nós vemos aqui que a Bíblia ressalta que eles se reuniram ao nascer da alva, até o meio-dia. Isso quer dizer, desde as 6 horas da manhã até o meio-dia, são 6 horas de louvor e adoração a Deus. Agora, é interessante que todo o povo se reunia ali para ouvir a palavra de Deus. E todos atentamente ouviam a palavra de Deus. Eu quero aqui, dentro desse texto aqui, voltado aí para o tema do nosso culto, que é discipulado e evangelismo, eu quero falar aqui sobre as bênçãos do discipulado. Porque, de certa forma, irmãos, essa reunião ministrada por Esdras, ela foi uma reunião onde Esdras se colocou para ensinar o povo a palavra de Deus. E nós bem sabemos que discipulado é o ensino da palavra de Deus. Quando nós exercemos o discipulado, nós estamos praticando o discipulado, quando existe um discipulador e aquele que é discipulado, existe ali entre eles a comunicação da palavra de Deus. O discipulador começa a expor os ensinamentos da palavra de Deus. Era o que Esdras estava fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Este culto é um culto de discipulado e evangelismo. Então nós estamos expondo para os irmãos aqui como que nós podemos realizar a obra de Deus, o serviço na casa do Senhor, né? Então nós estamos falando sobre discipulado, estamos ensinando sobre o discipulado. E o que vai acontecer? Quando nós aprendemos, nós colocamos em prática, ou seja, é para colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo, né? E o povo então aqui, diante da praça, e a praça estava repleta de pessoas, todos das aldeias circunvizinhas se reuniram ali e começaram a adorar a Deus e a ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz aqui que todo o povo, quando ouvia a palavra de Deus, chorava. E por que eles choravam? Porque eles estavam sedentos de ouvir a palavra de Deus. Eles estavam carentes de ouvir a palavra de Deus. Eles estavam necessitados de ouvir a palavra de Deus. E o homem e a mulher só ficam assim, justamente, principalmente, né? O certo seria que toda a vida nós fôssemos assim, mas principalmente quando está atravessando por algum problema, principalmente quando está muito sensível a alguma coisa. Aí a pessoa, ela quer se alimentar da palavra de Deus. Mas
como nós tratamos de discipulado aqui, nós queremos dizer para os irmãos que nessa época aqui o povo havia acabado de chegar da Babilônia. Eles estavam exilados em Babilônia. Eles haviam acabado de chegar em Israel, porque eles ficaram 70 anos longe de Jerusalém. E agora, tendo chegado ali, eles queriam muito se reunir e ouvir a palavra de Deus, liberdade que eles não tinham lá em Babilônia. Nós só sentimos falta das coisas quando as coisas faltam para nós. Essa que é a verdade. Este povo aqui, enquanto estava em Israel, eles não queriam saber de ouvir os profetas, eles não queriam saber de ouvir os sacerdotes, eles não queriam saber de ouvir os escribas. Eles eram corrigidos, eram ensinados, mas eles nem se preocupavam com o que eles ensinavam. Os profetas diziam: olha, se nós não entrarmos pelo caminho, nós vamos sofrer a ira de Deus. Eles nem bola davam, até que aconteceu. Até que houve ali o ataque de Babilônia, né? E eles foram todos levados para o cativeiro. Porque até ali eles estavam em Jerusalém, até ali eles tinham acesso ao templo, até ali eles poderiam adorar a Deus com liberdade. Mas agora não. Agora eles foram para Babilônia e ficaram 70 anos sem liberdade de adorar ao Senhor, sem liberdade de cultuar a Deus, sem liberdade de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui em pequeno número, né? E isso é hoje. Sabe Deus o que vai acontecer no futuro, para que as pessoas sintam desejo de ouvir a palavra de Deus, né? Por isso que, se eu não me engano, é o profeta Oséias, né? Diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então, eu quero, baseado nesse texto aqui, nós queremos falar que a primeira bênção e a maior bênção do discipulado é que ele traz avivamento para a igreja. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? O povo de Israel estava sedento de ouvir a palavra de Deus. E Esdras se colocou diante do povo e começou a ensinar a palavra de Deus. E quando Esdras começou a discorrer da palavra de Deus, o povo começou a chorar na presença de Deus. E isso é avivamento. O povo chorava de alegria porque estava ouvindo a palavra de Deus. Isto sim é avivamento. Avivamento não é RTT, avivamento não é auê, avivamento não é pula-pula. Avivamento é isso aqui, olha: temor de Deus, desejo de ouvir a palavra de Deus, desejo de ouvir das coisas dos céus. Isso é avivamento. Então, quando Esdras pôs-se diante do povo e começou a discipular o povo, ou seja, começou a ensinar o povo a palavra de Deus, um avivamento veio sobre Israel. O povo se alegrou, e ali um avivamento ele foi promovido. Livro de João, capítulo 2, verso 3 ao verso 15. João capítulo 2, verso 3 ao verso 15, diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Seus discípulos então lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Dentro desse texto aqui, nós podemos dizer que o zelo consumidor da santidade na casa de Deus, ele expressa
o avivamento que pode existir no seio da igreja. Quando a igreja é avivada, ela anseia por santidade. Quando a igreja é avivada, ela zela pela santidade. Quando a igreja é avivada, ela clama por santidade. É o que aconteceu com o povo de Israel aqui. Diante da exposição da palavra de Deus, eles queriam mais santidade, porque eles choravam arrependidos de tudo aquilo que eles fizeram e clamavam ao Senhor. E de toda forma, aquele choro era um choro de alegria, não de tristeza, que completa a alegria. Então, o discipulado, ele traz o avivamento que, por sua parte, ele traz ao nosso coração um zelo pela santidade. Nós almejamos cada vez mais a santidade na nossa vida. E quem promove essa santidade na nossa vida não é nós mesmos, não é nós nós estamos querendo porque nós queremos, não. Ela existe e o desejo dela existe na nossa vida porque é Deus que está fazendo esta obra na nossa vida e no nosso coração. É Deus que faz isso. Quando ocorre um avivamento através do ensinamento da palavra de Deus e o zelo da santidade entra no seio da igreja, é porque Deus está operando no seio da igreja. É isso. Os irmãos que estão aqui hoje à noite, agora neste momento, podiam muito bem estar nas suas casas, diante da televisão, assistindo um filme ou passeando, alguma coisa, mas os irmãos estão aqui, porque os irmãos estão ansiosos de ouvir a palavra de Deus. Isso é gratificante, isso é muito bom, né? E Deus opera nessas coisas. Segundo, o discipulado, além do avivamento, ele também traz crescimento para a igreja, que cresce naturalmente. Quer dizer, sem fazer força. Não é você querendo aplicar técnica, não é você querendo fazer um evangelismo em cima do... Claro que o evangelismo tem que ser feito, não é você querer obrigar as pessoas a fazer evangelismo, não é você querer obrigar as pessoas a vir para a sua igreja, não. Quando acontece o discipulado, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, o que acontece? A igreja cresce naturalmente, sem esforço. Sabe por quê? Está lá no livro dos Apóstolos, do Atos dos Apóstolos, quando diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que hão de ser salvos. Então essa obra da salvação das almas não é uma coisa que é mérito nosso, não, porque nós evangelizamos, porque nós discipulamos, porque nós convidamos, não é por causa disso, não, é porque é Deus que faz esta obra no seio da igreja. É Deus, né? Vamos ver? Livro de Atos, capítulo 9, verso 31. Ouça bem o que o Dr. Lucas fala aqui. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Por quê? Porque era Deus que estava operando na igreja primitiva. E o crescimento da igreja hoje não é diferente. Só depende da operação do Espírito Santo de Deus. Amém. O crescimento da igreja, ele é natural. Por quê? Porque para que ele possa acontecer, ele vai acontecer quando os crentes dão fruto, ou seja, através da produtividade. E quando é que os membros da igreja vão dar fruto? João capítulo 15, verso 16. João 15, 16. Diz assim: olha Jesus falando: não fostes vós que escolheste a mim. Glória a Deus. E agora? Mas eu que escolhi a vós. E agora? Quem que aceitou Jesus aqui? Você aceitou Jesus ou Jesus aceitou você? Na verdade, a gente fala que aceita, mas é ele que aceita a gente. Pois é o que está aqui. Não vai ter amada, né? Justamente, é o que está aqui.
não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Agora veja só o que Jesus fala na continuação. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus escolheu a cada um de nós, Ele nos chamou, né? E nos designou para dar frutos. Este fruto são as almas que vão ser ganhas através de nós, que passaremos a ser instrumentos nas mãos do Senhor, né? Então cada um de nós fomos designados por Jesus para dar frutos. E quando nós começamos a dar frutos através do testemunho, né? Através da nossa vida, então a igreja cresce, né? A igreja cresce. E é isso que o discipulado faz, essa conscientização. Porque não adianta a gente querer obrigar ninguém a evangelizar, não adianta querer obrigar ninguém a convidar as pessoas para vir para a igreja, não adianta obrigar, precisa conscientizar. Glória a Deus. E o discipulado é feito para isso, para trazer uma conscientização para as pessoas, né? E aqui, nessa parte do crescimento da igreja, nós somos conscientizados de que nós fomos chamados por Cristo para dar frutos. Amém? No discipulado, a igreja existe em comunhão e nela não tem lugar para conflitos, não tem lugar para contendas, porque nela há comunhão. Livro de João, capítulo 17, verso 20 até o 23. Nós vamos ver que essa graça da comunhão, ela cobre as imperfeições que existem na igreja. E nesse caso aqui, a comunhão aperfeiçoa a convivência na vida cristã de cada um de nós e mantém a igreja em perfeito funcionamento. Livro de João, capítulo 17, verso 20 a 23. Eu não rogo somente por esses, é Jesus falando com o Pai, né? Mas também por aqueles que pela tua palavra vão crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e ainda dê-lhes a glória como a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Veja que Jesus falando desta unidade que é necessário haver na igreja. Aquele quantos ele chamou, que ele escolheu, né? Aqueles quantos ele trouxe para o reino de Deus, né? Ele os tem nele, né? Unidos nele. E nesta união existe comunhão. E quando existe esta comunhão, esta união, não tem lugar para contendas e conflitos. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nós aqui, graças a Deus mesmo, gente, nós não temos nada disso. Amém. E a gente vê cada coisa por aí. Graças a Deus que aqui, né, Deus, Ele tem trabalhado em nosso meio e existe realmente comunhão entre os irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui. E sabemos que o mesmo Deus que operou lá na vida do povo de Israel, quando Esdras se reuniu na praça, né, Ele também está operando em nossa vida neste lugar. E Deus, no seu tempo, no tempo determinado por Ele, segundo o seu propósito, segundo a tua vontade, Ele haverá de acrescentar
aqui é a igreja, aqueles que hão de ser salvos. Amém. Amém? Mas nós também, nós vamos sair das ruas, nós vamos convidar as pessoas para conhecer a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Quando acontece o discipulado, os membros se importam uns com os outros. Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25 até o verso 26. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25 ao 26. Diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros desse corpo, né? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Essa daqui, nessa parte, o discipulado, ele promove esta preocupação dos membros da igreja de um para com o outro, né? O discipulado, ele incentiva este amor fraternal, esta união, esta unidade. O discipulado, ele implanta em nosso coração o interesse pelos problemas do nosso irmão, da nossa irmã que está do nosso lado. Isso se chama unidade. E quando a igreja está unida, né, o diabo se bate em retirada, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Quando existe união, os irmãos são abençoados nas suas vidas materiais, são abençoados no seu trabalho, são abençoados nos seus relacionamentos, são abençoados na sua saúde, na sua vida emocional, são abençoados espiritualmente, são abençoados de toda forma. Porque o Espírito Santo é que está no controle de todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que está adornando e preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Quando existe o discipulado, quando existe o discipulado, isso coopera para que o processo de santificação de cada membro em particular, ele seja cada vez maior, seja cada vez mais acelerado. Vamos ver? Hebreus capítulo 12, verso 14 e verso 15. Porque a santificação é uma coisa que não depende de nós. Eu já falei isso aqui, né? A santificação é uma coisa que depende de Deus. É Deus que realiza essa obra. Como está lá em Efésios. É Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Quando o povo de Israel ouviu a palavra de Deus e desejou, chorou e desejou mais e mais de Deus, uma santificação maior, isso foi um processo que Deus fez na vida do conjunto, do povo em conjunto, e de cada pessoa em particular. Então, é Deus que coloca no coração do homem o temor, é Deus que coloca no coração do homem o desejo de obedecer, é Deus que coloca no coração do homem o desejo de maior santidade. E quando o homem tem esse desejo de santidade, então é porque está ocorrendo um processo na vida dele. Então, o que está acontecendo? É porque ele está se alimentando da palavra de Deus. O povo de Deus estava se alimentando da palavra, eles desejaram cada vez mais santidade no meio deles. Por isso que eles louvavam a Deus, por isso que eles adoravam o Senhor, por isso que eles choravam na presença de Deus. Isso é santificação. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos, diz o escritor do livro dos Hebreus, dando aqui uma orientação para todos nós. E a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando existe um desejo no coração da igreja pela palavra de Deus, sede e desejo se alimentar da palavra de Deus, o que acontece? Um processo de santificação se instaura no seio da igreja, no coração do povo. Então o que acontece? Quando isso acontece, a graça de Deus se torna abundante no seio da igreja. E quando a graça de Deus se torna abundante no seio da igreja, não tem lugar para raiz de amargura, não tem lugar para contenda, não tem lugar para nada. A igreja se torna santa na presença do Senhor. Isso é o discipulado que faz isso. Se nós pararmos aqui de ensinar e discipular os irmãos e passarmos a ensinar filosofia, os irmãos vão aprender o quê? Vão aprender apenas coisas mundanas, coisas do homem, ideologias humanas. E isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Mas se nós continuarmos falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e persuadindo os irmãos a entrarem para o caminho do discipulado, o que acontece? Deus abençoa o povo, Deus abençoa a igreja, abençoa cada um de nós, e os frutos virão em consequência do operar de Deus na nossa vida. O livro de 1 João, capítulo 5, verso 3 ao verso 4. Nós vamos ver nesse livro de 1 João, que o discipulado, isso aqui é importante também, hein? O discipulado, ele ajuda na edificação da fé de cada um de nós. É no discipulado que nós crescemos na fé, é no discipulado que nós alicerçamos a nossa fé, é no discipulado que nós fortalecemos a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 3 a 4, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós guardamos os mandamentos do Senhor, e os mandamentos do Senhor estão no nosso coração, é Deus quem opera no nosso coração para que nós nos permanecemos obedientes à sua palavra. Se isso está ocorrendo no seio da igreja, o que vai acontecer? Isso promove uma regeneração. Aqueles que já são regenerados ficam fortalecidos. Mas se existe alguém que ainda não teve encontro com Jesus, essa pessoa acaba tendo esse encontro com Jesus, acaba sendo alcançado pelo Espírito Santo de Deus, E o que acontece? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, Quanto mais nós falamos a palavra de Deus aqui, mais e mais a nossa fé vai ser fortalecida. Por isso eu digo, o discipulado, ele fortalece a nossa fé, o discipulado, ele faz com que ela fique cada vez mais firme e forte na presença de Deus. Glória a Deus. No discipulado, o discípulo aprende a seguir seu pastor? É isso? Não. Aprende a seguir algum líder religioso que esteja na mídia? Também não. No discipulado, cada um de nós, o discípulo, aprende a seguir o seu mestre Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Jesus. Amém. Só Jesus. Livro de Mateus, capítulo 10, verso 24, 25. É Jesus falando aqui.
o que acontece? Jesus havia acabado de expulsar um demônio e os fariseus, saduceus, mas ele expulsa o demônio pelo espírito de Beelzebul, blasfemando, né? Mateus 10, 24 a 25. Aí Jesus diz assim: não é o discípulo mais do que o seu mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Então, no discipulado nós aprendemos a ser iguais a Jesus. Nós aprendemos que precisamos seguir os passos de Jesus. Então Jesus ele ensina aqui que esses homens que o criticavam, que estavam falando dele, que diziam que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul, esses homens, se esses homens estavam falando isso dele, imagina o que não iriam falar daqueles que estavam seguindo ele, né? Então Jesus ele traz aqui esse ensinamento, mostrando que cabe ao discípulo ser como o seu mestre. Cabe a mim e a você ser como Jesus, nos esforçarmos. É claro que ser como ele nós nunca vamos ser, mas nós vamos nos esforçar para fazer como ele fez. Quando eu ministrava o curso de capelania no domingo passado, existe uma parte que fala disso, né? Que nós, quando nós vamos atender uma pessoa, ou quando vamos aconselhar uma pessoa, nós, antes de nos comunicarmos com essa pessoa, nós precisamos começar a planejar este encontro. E uma das coisas que a gente precisa fazer é pensar o que Jesus faria se estivesse atendendo esta pessoa. E quando a pessoa começa a colocar para a gente os problemas dela, a gente precisa pensar o que Jesus responderia se essa pessoa estivesse falando isso para ele. Então, por isso, nós precisamos ser igual ao nosso Mestre Jesus. E para terminar, no discipulado, nós levamos as pessoas a ter experiência com Cristo. Amém. Mas foi o que nós acabamos de falar. Se existe no seio da igreja pessoas que não estão convertidas, aí elas podem ter um encontro real com Jesus através do discipulado. Livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 até o verso 20, diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Veja bem que Jesus disse que nós devemos ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Então, quando nós estamos ensinando essas pessoas, nós estamos levando essas pessoas a ter um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, né? Nós estamos procurando, de certa forma, porque uma hora você é discipulado, ou discipulador, outra hora você é discipulado. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos que passamos por problemas. Às vezes você precisa ouvir as pessoas, mas existem horas que você vai precisar se abrir com alguém, as pessoas que vão ouvir você. Por isso que precisa existir esta comunhão na igreja, esse amor fraternal, essa preocupação de uns para com os outros, né? Para que possa o Espírito Santo de Deus operar no seio da igreja para que ela viva em união. Amém? Então, o discipulado, essas são as bênçãos do discipulado, coisa que aconteceu no meio do povo de Israel, quando Esdras se colocou diante do povo para ensinar a palavra de Deus. Amém?